As histórias das estrelas de Hollywood parecem sempre brilhar com intensidade, mas por trás das luzes e dos aplausos se escondem quedas tão épicas quanto seus sucessos. Desde a trágica vida de Aaron Carter até o ressurgimento de Fantasia Barrino, essas 15 celebridades viveram um sonho dourado apenas para enfrentar a dura realidade da fama. As luzes do estrelato, que em algum momento iluminaram seus caminhos, também foram as mesmas que os levaram aos cantos mais sombrios. Acompanhe-nos em um percurso pelas histórias mais impactantes daqueles que tiveram tudo e perderam, em uma jornada que explora o vertiginoso mundo da fama, desde a ascensão até a inevitável queda. Número 1. Aaron Carter. Quando você pensa em Aaron Carter, provavelmente se lembra daquele garoto loiro com um sorriso deslumbrante que roubava a cena em cada palco. Ele tinha o mundo a seus pés quando ainda era apenas uma criança. Com 9 anos, já estava na boca de todos com sua icônica canção You Want Candy, lotando estádios, assinando autógrafos e se tornando o amor platônico de milhões de adolescentes. Você consegue imaginar o que significa ser uma estrela global quando você mal aprendeu a multiplicar? Mas, como em muitas histórias de crianças prodígio, o preço da fama começou a mostrar seu lado mais sombrio. O que acontece quando o menino prodígio cresce? No caso de Aaron, os holofotes não se apagaram, mas a pressão por trás deles começou a pesar. A pressão da fama. A expectativa constante de ser o centro das atenções e, claro, a vida pessoal que sai de controle. Aaron não teve que lidar apenas com a música, mas também com relacionamentos caóticos, uma família desestruturada e, para piorar, sérios problemas de abuso de substâncias. Mas Aaron não foi apenas uma vítima de suas circunstâncias. Em 2017, ele decidiu abrir seu coração e declarou publicamente que era bissexual. Um ato de coragem que o colocou no centro de uma conversa social crucial. No entanto, por mais corajoso que tenha sido, os problemas internos de Aaron continuaram presentes. Ele não só lutava com sua saúde mental, mas também com a relação turbulenta com seu irmão mais velho, Nick Carter, o próprio membro dos Backstreet Boys. Imagine a pressão de viver à sombra de um irmão que também foi uma estrela mundial. Como você compete com isso? E então, chegou o momento em que a vida lhe ofereceu um alívio. Em 2021, Aaron se tornou pai. O nascimento de seu filho Prince foi um raio de esperança em meio à tempestade que sempre o envolvia. Por um momento, parecia que Aaron estava encontrando um novo propósito. Mas a vida nem sempre é justa, e menos ainda no mundo das celebridades. Aaron nunca conseguiu recuperar a magia que teve na juventude, e a queda foi devastadora. Em 5 de novembro de 2022, o mundo acordou com a notícia de que Aaron havia sido encontrado morto em sua casa. Ele tinha apenas 34 anos. A causa de sua morte, uma overdose acidental de drogas. Um final trágico para alguém que teve tudo na infância, mas que nunca conseguiu escapar de seus demônios na vida adulta. O mais desgastante é que seu último álbum, Blacklisted, foi lançado apenas 2 dias após sua morte. Sua história, embora cheia de luzes e sombras, é um lembrete amargo de quão cruel a fama pode ser. E como ela pode te levar ao topo e, num piscar de olhos, te deixar cair sem rede de segurança. Número 2. Armie Hammer, a queda do príncipe de Hollywood. Quando se pensa em Armie Hammer, a primeira imagem que vem à mente é de um ator charmoso, com um pedigree de luxo, que parecia destinado a dominar Hollywood. Hammer não só tinha um currículo impressionante como ator, com papéis memoráveis em filmes como A Rede Social e Me Chame Pelo Seu Nome, mas também uma herança familiar digna de qualquer romance de sucesso. Sim, o bisavô de Armie não era outro senão Armie Hammer, um magnata do petróleo e filantropo lendário. Sangue azul, dinheiro em abundância e talento, tudo indicava que a vida de Armie seria um conto de fadas eterno. Mas, como em todos os contos, há uma reviravolta sombria que ninguém vê chegando. Tudo parecia estar indo de vento em popa para Hammer. Ele até chegou a protagonizar uma peça de sucesso na Broadway em 2018. Homens branco, heterossexuais. Mas o destino não costuma ser tão previsível quanto um roteiro de cinema. 2021 marcou o início de uma série de escândalos que não só arruinariam a carreira de Armie, mas também o destruiriam emocionalmente. Imagine estar no topo do mundo, com tudo o que você pode sonhar ao seu alcance. E de repente, boom!
O escândalo te arrasta para o abismo. Um escândalo sexual foi o ponto de partida para a queda de Hammer. Quando começaram a circular nas redes sociais mensagens privadas em que ele era acusado de ter fantasias sombrias e perturbadoras, incluindo menções de canibalismo, abuso e tortura. Sim, você leu certo, canibalismo. As redes explodiram e as manchetes só fizeram aumentar o fogo. Várias mulheres começaram a vir à tona, afirmando terem sido vítimas de manipulação emocional e abuso por parte do ator. Embora Armie tenha negado todas as acusações, a maré já estava contra ele. Hollywood não esperou nem um segundo para se desvincular dele. Projetos importantes que estavam em seu futuro foram cancelados e sua agência de talentos, junto com seu publicitário, o abandonaram em meio ao escândalo. Embora Hammer mantivesse sua inocência, as consequências foram devastadoras. E como se não bastasse, sua vida pessoal também não estava melhor. Em meio a todo esse caos, seu casamento de 10 anos com Elizabeth Chambers chegou ao fim, deixando-o ainda mais devastado. O casal tinha 2 filhos, Hammer e Ford, o que tornava a separação ainda mais difícil de digerir. Para tentar escapar de seus demônios, Armie ingressou em um centro de reabilitação na Flórida, onde permaneceu por vários meses. A luta contra o vício foi apenas outro capítulo sombrio na vida deste príncipe caído de Hollywood. Embora após sua saída da clínica ele parecesse estar mais saudável e em paz, o caminho para a redenção ainda parecia longo e complicado. A história de Armie Hammer é um lembrete de quão rápido uma vida dourada pode se transformar em um pesadelo público. Do auge da indústria do cinema, seu nome se transformou em um dos mais polêmicos dos últimos tempos. Uma reviravolta inesperada e sombria que faz qualquer roteiro de cinema parecer insuficiente. Número 3. Stephen Baldwin. O Baldwin que voou perto demais do sol. Stephen Baldwin, o mais novo dos irmãos Baldwin, parecia estar destinado ao estrelato como o resto de sua talentosa família. Enquanto Alec, Willie e Daniel estavam dominando Hollywood, Stephen não ficava para trás, fazendo seu nome no cinema durante a década de 90. Você se lembra do seu papel em Os Suspeitos? Ele fazia parte de um elenco estelar em um filme que manteve todos na ponta da cadeira e que ainda levou 2 prêmios Oscar. Naquele momento, parecia que nada poderia deter sua ascensão ao topo. Mas a virada do milênio trouxe consigo uma reviravolta inesperada em sua carreira. Quando os grandes projetos pararam de chegar, Stephen se viu preso em filmes de baixo orçamento que nunca conseguiram decolar. E o que faz uma estrela em decadência? Bem, ele decidiu tentar a sorte em reality shows, desde Celebrity Mall até Celebrity Apprentice, passando por I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Stephen se tornou uma presença habitual na televisão, mas já não com o mesmo brilho que um dia teve na tela grande. E como se isso não fosse suficiente, sua vida pessoal também começou a desmoronar. Entre controvérsias políticas e financeiras, Stephen enfrentou uma série de dificuldades que o levaram à falência. Sim, o Baldwin mais novo, que um dia esteve à altura dos melhores, acabou envolvido em uma série de más decisões financeiras que incluíram evasão fiscal. A isso se somaram ameaças de execução hipotecária e processos de antigos parceiros comerciais que reivindicavam o que era deles. Em resumo, um autêntico desastre. Mas no meio de todo esse caos, algo positivo surgiu. Stephen encontrou uma nova fé no cristianismo em 2001. Uma transformação que o ajudou a superar seus problemas de dependência de álcool e drogas. Embora já não estivesse no centro dos holofotes de Hollywood, Baldwin começou a se dedicar à escrita e ao seu trabalho espiritual, encontrando um novo propósito em sua vida. Apesar dos altos e baixos, uma constante em sua vida tem sido sua família. Ele é casado desde 1990 com Kenny Donda, uma designer gráfica brasileira, e juntos têm 2 filhas, Alicia e Hailey Baldwin. E aqui vem a surpresa. Hailey não é outra senão a esposa da mega estrela pop, Justin Bieber. Então, embora Stephen possa ter caído do topo de Hollywood, seu legado continua vivo através de sua filha, que agora brilha com sua própria luz. A história de Stephen Baldwin é uma daquelas que parecem tiradas de um roteiro de filme. Um ator que tinha tudo. Que voou perto demais do sol e teve que lutar para redescobrir a si mesmo após uma queda vertiginosa. Um lembrete de que, em Hollywood, o que sobe, eventualmente desce.
Mas às vezes, essas quedas dão lugar a uma nova vida, mesmo que longe dos holofotes que um dia o iluminaram. Número 4. Kanye West. De gênio criativo a polêmica personificada. Se falamos de Kanye West, não há dúvida de que estamos diante de um personagem que dispensa apresentação. Este homem é mais do que um músico, é uma lenda viva. Desde que começou sua carreira como produtor nos primeiros anos de 2000, Kanye foi conquistando seu lugar entre os grandes. Trabalhou com artistas do calibre de Jay-Z, Ludacris e Alicia Keys e não demorou a lançar sua própria carreira solo, The College Dropout. Seu álbum estreou em 2004. Foi um sucesso absoluto, com um som tão fresco e único, que todos soubemos instantaneamente que estávamos diante de algo especial. Kanye não se limitava ao convencional, ele empurrava os limites, e isso o tornou um dos artistas mais influentes de sua geração. Mas Kanye não se limitou à música, o cara é um visionário, e isso ficou claro com a criação de sua marca de moda Yeezy, que lhe rendeu milhões. E não vamos esquecer, sua marca Donda, que leva o nome de sua mãe, vencedora de 24 prêmios Grammy. E com mais de 160 milhões de discos vendidos em todo o mundo, parecia que Kanye não podia errar. No entanto, a vida não é tão simples, e os primeiros sinais de que algo não estava bem começaram a surgir na segunda década do novo milênio. Kanye começou a ser notícia não apenas por sua música, mas por suas declarações controversas e comportamentos erráticos nas redes sociais. Você se lembra quando ele interrompeu o discurso de Taylor Swift no MTV Video Music Awards? Bem, isso foi apenas a ponta do iceberg. À medida que a década de 2020 avançava, Kanye se tornou ainda mais polêmico, especialmente quando mostrou publicamente seu apoio a Donald Trump, o que causou uma tempestade de críticas. Depois, veio sua desastrosa campanha presidencial em 2020, onde seu comportamento errático voltou a acender os alarmes. Kanye também teve que lidar com um diagnóstico de transtorno bipolar, algo que ele mesmo discutiu abertamente. Para piorar, sua vida pessoal também começou a desmoronar. Seu casamento com Kim Kardashian, um dos casais mais icônicos do showbiz, terminou em um amargo divórcio em 2022. E como se isso não fosse suficiente, Kanye perdeu um de seus contratos mais lucrativos quando a Adidas rompeu laços com ele após comentários antissemitas. A fortuna de West, que uma vez foi de 1,5 bilhões de dólares, despencou para 400 milhões. E musicalmente, parecia que Kanye também estava perdendo seu toque de ouro. Donda 2, lançado em 2023, foi duramente criticado tanto por seus seguidores quanto pelos especialistas. As letras recicladas e a má produção fizeram com que o álbum fosse um fracasso. Kanye, o gênio criativo que uma vez não podia errar, estava perdendo sua faísca. É verdade que Kanye West continua sendo uma figura imensamente influente, mas sua vida e carreira são um lembrete de como a genialidade e a controvérsia podem andar de mãos dadas. Enquanto seu legado musical perdura, suas lutas pessoais continuam a manchar a história de um homem que uma vez pareceu indestrutível. Número 5. Ellen DeGeneres, a rainha do riso. Ellen DeGeneres, a mulher que fez todos nós dançarmos em nossas salas de estar enquanto assistíamos ao seu programa de entrevistas, foi por décadas uma figura carismática e querida por milhões. Seu caminho para o estrelato não foi fácil, mas foi sua determinação, seu humor afiado e sua personalidade encantadora que a levaram ao topo. Quem poderia esquecer sua famosa declaração de sair do armário no programa da Oprah em 1997? Naquele momento, foi um marco não apenas para sua carreira, mas para a história da televisão e a comunidade Litaus. Embora sua série Ellen tenha sido cancelada pouco depois, DeGeneres demonstrou ser resiliente e lançou The Ellen DeGeneres Show em 2003, tornando-se rapidamente um sucesso retumbante. Por mais de 19 temporadas, Ellen foi a rainha indiscutível da televisão diurna, entrevistando celebridades, presenteando carros e, claro, nos fazendo rir às gargalhadas com seus monólogos e esquetes engraçados. Ela ganhou mais prêmios do que podemos contar, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade em 2016. Em resumo, a vida de Ellen era perfeita, até que deixou de ser. No ano de 2020, começaram a surgir relatos inquietantes sobre o ambiente de trabalho nos bastidores de seu programa.
Ex-funcionários acusaram, junto com seus principais produtores, de criar um ambiente tóxico, repleto de assédio, racismo e má conduta. Como era possível que a mulher que pregava a bondade todos os dias em seu programa pudesse estar ligada a algo assim? A Warner Media lançou uma investigação e vários de seus principais produtores foram demitidos. Ellen se desculpou publicamente, mas a imagem que havia construído durante anos se desmoronou. Os índices de audiência começaram a despencar e a relação de Ellen com seu público nunca mais foi a mesma. Em 2021, tomou a decisão impactante de encerrar seu programa após quase 2 décadas no ar, argumentando que sentia que era o momento certo para dizer adeus. Embora tenha negado que o escândalo influenciou sua decisão, admitiu que tudo o que aconteceu a afetou emocionalmente. A queda de Ellen foi rápida e dolorosa. De ser a rainha da televisão diurna e uma figura adorada por seu público, passou a ser vista com ceticismo e desconfiança. No entanto, nem tudo é tragédia em sua história. Ellen continua sendo uma pioneira em muitos sentidos, e embora já não esteja na telinha todos os dias, seu legado como uma das comediantes e apresentadoras permanece. Espectadoras mais importantes da história da televisão é inegável. Número 6. Marilyn Manson, o rei do escândalo. Marilyn Manson, cujo nome já causa arrepios, sempre foi uma estrela nascida para a controvérsia. Desde que ganhou fama nos anos 90, sua aparência, sua música e seu estilo desafiador do convencional o transformaram em uma lenda da cultura pop. Quem pode esquecer o impacto de seu álbum Superstar, em 1996? Número 6. O roqueiro, com sua maquiagem pálida e sua atitude irreverente, parecia desfrutar do caos que provocava ao seu redor, e sua base de fãs se alimentava de cada um de seus movimentos provocadores. Manson não foi conhecido apenas por sua música, mas também por seu papel como antagonista cultural. No meio de suas provocações, ele sempre esteve no centro das críticas, especialmente por parte de grupos religiosos e conservadores que o consideravam uma ameaça à moralidade pública. No entanto, ele parecia prosperar sob essa controvérsia, cultivando a imagem de um vilão que amava a escuridão e o terror. Ao longo de sua carreira, Manson não apenas lançou discos e se manteve no olho do público, mas também se aventurou na atuação e publicou suas memórias, nas quais revelou seu lado mais cru e perturbador. Apesar de seus sucessos, a vida pessoal de Manson começou a desmoronar com a chegada do novo milênio. Ele se divorciou de Dita Von Teese e depois sofreu uma dolorosa separação. Com a atriz Eva Raquel Wood, os problemas pessoais pareciam estar afetando sua criatividade e seus novos álbuns nunca alcançaram o sucesso que ele havia conseguido em seus primeiros dias. Mas nada se compara com o que aconteceu no ano de 2021. Várias mulheres, incluindo sua ex-parceira Eva Raquel Wood, acusaram Manson de abuso físico e emocional, o que levou a uma tempestade midiática que abalou sua carreira até os alicerces. As acusações iam desde manipulação psicológica até violência e agressão sexual. Manson negou categoricamente as alegações, qualificando-as como distorções da realidade, mas o dano já estava feito. Em questão de meses, sua gravadora e sua agência de talentos romperam relações com ele. Ele foi removido de vários programas de televisão nos quais tinha aparições previstas, e sua imagem pública ficou completamente destruída. Embora continue mantendo sua inocência, a sombra do escândalo ainda pesa sobre ele. Marilyn Manson, o roqueiro que uma vez parecia controlar o caos que desencadeava ao seu redor, se encontrou preso em uma espiral de autodestruição e acusações que puseram fim à sua carreira, tal como a conhecíamos. Sua história é a de um homem que brincou com fogo durante décadas, mas que finalmente se queimou com as chamas que ele mesmo havia criado. Número 7. MC Hammer, a história de um rapper que tocou o céu e depois o chão. Quem nunca cantarolou alguma vez? Você não pode tocar nisso. MC Hammer, com seu estilo único e aquelas calças largas que pareciam desafiar todas as leis da moda, foi uma das estrelas mais brilhantes do rap nos anos 80 e 90. Seus movimentos de dança icônicos e suas músicas contagiantes fizeram com que milhões o adorassem. Com Please Hammer Don't Hurt Him, o primeiro álbum de rap a obter a certificação de diamante. Parecia que não havia limites para este homem. Hammer não só triunfava na música,
Sua vida era o sonho realizado de qualquer artista. Mansões, carros luxuosos, joias deslumbrantes e uma vida de excessos que parecia não ter fim. Além disso, seu espírito empreendedor era igualmente ambicioso. Investiu em sua própria gravadora, um programa de desenhos animados e até em um cavalo de corrida. Vivia em grande estilo, mas também era conhecido por sua generosidade, doando grandes somas de dinheiro para a caridade e cuidando de seu numeroso séquito. Mas, como costuma acontecer em histórias de excessos, as coisas começaram a se complicar rapidamente. Em algum momento dos anos 90, a popularidade de Hammer começou a decair. Os críticos o acusavam de ter se vendido ao mainstream. E o mundo do rap começou a se afastar de seu estilo pop rap para abraçar sons mais duros e autênticos. Hammer, em uma tentativa desesperada de se manter relevante, tentou se reinventar como um rapper gangsta, o que acabou sendo um enorme fracasso. Além de seus problemas artísticos, Hammer enfrentou uma avalanche de processos por uso não autorizado de samples musicais, o que adicionou pressão às suas já sobrecarregadas finanças. Em 1996, Hammer declarou falência com uma dívida impressionante de 13 milhões de dólares. De repente, o homem que ganhava 30 milhões de dólares por ano se via vendendo suas propriedades e demitindo seu pessoal. Apesar de seus problemas, Hammer não se deixou vencer. Ele se recuperou aos poucos, voltou à música e até colaborou com outros artistas como Tupac. Mas o mais surpreendente foi sua habilidade de se reinventar fora da música. Hammer foi cofundador do DanceJump.com, uma plataforma de vídeos de dança, e estrelou seu próprio reality show, Hammer Team, que mostrou uma versão mais madura e reflexiva do rapper. Hammer pode ter chegado ao fundo do poço, mas seu espírito sempre foi inquebrantável. Ele se manteve firme em sua fé e continuou inspirando outros com sua história de queda e redenção. Embora ele não esteja mais no topo das paradas de sucesso, seu legado como pioneiro do rap continua intocável. Número 8. Michael Jackson. O rei que se tornou um mito, Michael Jackson, o rei do pop, não precisa de introdução. Com uma carreira que deslumbrava o mundo desde que era criança com os Jackson 5, Michael foi uma força imparável. Em 1982, ele lançou Thriller, o álbum mais vendido da história, que redefiniu a música pop e o catapultou para a estratosfera do estrelato. Ele não era apenas um músico excepcional, mas também um dançarino incomparável, com movimentos icônicos como o Moonwalk, que deixaram o mundo boquiaberto. Jackson dominou a década de 80 e o início dos anos 90, ganhando 13 prêmios Grammy e uma dupla inclusão no Hall da Fama do Rock and Roll. No entanto, por trás do brilho e dos recordes, havia uma vida cheia de controvérsias, solidão e decisões questionáveis. No final dos anos 90, começaram a surgir rumores sobre sua vida privada, e esses rumores se tornaram algo mais sério quando Jackson foi acusado de abuso sexual infantil. Embora tenha sido absolvido no julgamento, sua imagem ficou manchada para sempre. Suas excentricidades, como a criação de seu rancho Neverland, cheio de atrações e animais exóticos, apenas aumentaram as especulações sobre sua vida pessoal. Michael se retirou em grande parte da vida pública e se tornou uma figura misteriosa. Sua saúde começou a se deteriorar e ficou evidente que ele dependia de medicamentos prescritos. Com dívidas que ultrapassavam 400 milhões de dólares, ele tentou ressuscitar sua carreira com uma turnê de retorno, This Is It, que prometia ser seu grande retorno. Mas o destino tinha outros planos. Em 25 de junho de 2009, Michael Jackson morreu aos 50 anos por uma overdose de Propofol, um potente anestésico que lhe havia sido administrado por seu médico pessoal, que posteriormente foi declarado culpado de homicídio involuntário. O mundo parou e milhões choraram a perda de um artista que havia mudado para sempre a música pop. Apesar das controvérsias, o legado musical de Michael Jackson continua sendo inegável. Seus álbuns, vídeos e danças ainda ressoam na cultura popular, e sua influência em gerações de artistas é inquestionável. Como acontece com todas as lendas, Michael não foi apenas um homem, mas um mito vivo, cuja luz brilhará para sempre, mesmo além de sua vida tumultuada. Número 9. Britney Spears, a princesa do pop. Britney Spears.
A eterna princesa do pop invadiu nossas vidas com força no final dos anos 90, e desde então, a música nunca mais foi a mesma. Com apenas 17 anos, Britney lançou seu sucesso, Baby, One More Time, uma canção que vendeu mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Com sua voz doce, movimentos de dança icônicos e trajes escolares provocativos, Britney se tornou o fenômeno mundial do pop adolescente. O mundo não pôde resistir ao seu charme. Com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, Britney não apenas se tornou a voz de uma geração, mas também a rainha das paradas de sucesso. E quando você pensava que não poderia ficar melhor, chegou Oops, e Did It Again, Toxic, e mais sucessos que a consolidaram como uma das maiores estrelas do planeta. Ela até tentou a sorte na atuação com Crossroy, e se juntou ao júri do programa The X Factor. Mas, como muitas estrelas que alcançam a fama jovens, o brilho e o glamour escondiam um lado sombrio. Os paparazzi seguiam cada um de seus movimentos, e após seu divórcio de Kevin Federline, as coisas começaram a desmoronar. Em 2007, Britney passou por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela raspou a cabeça em público e atacou os carros dos paparazzi com um guarda-chuva. Esses eventos foram explorados pela mídia, transformando Britney em uma figura trágica. E então, chegou a temida tutela. Em 2008, um tribunal colocou Britney sob o controle de seu pai, que supervisionaria suas finanças, sua carreira e sua vida pessoal. Embora essa medida devesse ser temporária, a tutela durou 13 longos anos. Ao longo desse tempo, Britney continuou trabalhando. Lançando música, atuando em Las Vegas, mas por trás das luzes, lutava por sua liberdade. O movimento Free Britney ganhou força em 2020, após a estreia do documentário Framing Britney Spears, que detalhava os abusos e a falta de controle que Britney tinha sobre sua própria vida. Seu testemunho no tribunal em 2021 foi comovente. Britney revelou que seu pai e os advogados controlavam cada aspecto de sua vida, desde seus relacionamentos pessoais até suas decisões sobre seu próprio corpo. Felizmente, nesse mesmo ano, um juiz pôs fim à tutela, e Britney finalmente recuperou o controle de sua vida. Britney Spears passou de ser uma superestrela a uma prisioneira de sua própria fama. Mas sua luta e sua eventual vitória sobre o sistema legal a transformaram em um símbolo de resistência. Hoje, Britney desfruta de sua nova liberdade, demonstrando que, apesar dos altos e baixos, continua sendo a princesa do pop que conquistou o mundo. Número 10. Wesley Snipes. O caçador de vampiros que teve que enfrentar o fisco, Wesley Snipes, é um nome que, sem dúvida, ressoou com força nos anos 90. Com seu físico impressionante e carisma, Snipes se tornou uma das maiores estrelas de ação de sua geração. New Jack City, White Man Can't Jump e Demolition Man são apenas alguns dos sucessos que o tornaram um favorito do público. Mas foi seu papel como Blade, o caçador de vampiros, o que realmente o elevou ao status de uma lenda dos filmes de ação. Nos anos 90, Wesley Snipes era imparável. Seus filmes dominavam as bilheterias e ele estava no auge de sua carreira. Ele não era apenas um ator incrivelmente talentoso, mas também tinha uma presença em tela que o fazia parecer invencível. Mas enquanto seus personagens lutavam contra o mal na tela, fora dela, Snipes tinha um inimigo muito mais perigoso, o IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Snipes foi acusado de evasão fiscal. O IRS o acusou de não apresentar declarações de impostos sobre rendimentos que somavam 37 milhões de dólares entre 1999 e 2004. Além disso, supostamente apresentou formulários falsos para recuperar os impostos que havia pago nos anos anteriores. Snipes se defendeu com tudo, alegando que não era obrigado a pagar impostos sobre a renda, porque era um estrangeiro não residente. Sim, assim como você leu. Infelizmente, para Snipes, essa defesa não funcionou. Em 2008, ele foi condenado por 3 delitos menores de evasão fiscal e sentenciado a 3 anos de prisão. Para um homem que esteve no topo da indústria do entretenimento, cair na prisão foi um golpe devastador. Wesley Snipes, o caçador de vampiros invencível, agora estava atrás das grades.
tendo perdido tudo. Mas a história não termina aí. Snipes foi libertado em 2013 e, em vez de se lamentar, decidiu recuperar sua vida e sua carreira. Ele fez um retorno triunfal à tela grande, com papéis em filmes como Os Mercenários 3 e Meu Nome é Dolemite. Além disso, fundou sua própria produtora, Amen Filmes, para desenvolver projetos cinematográficos e televisivos. Wesley Snipes é uma prova viva de que, mesmo após a queda mais dura, você pode se levantar. Embora sua carreira nunca tenha sido a mesma, ele continua sendo um nome respeitado em Hollywood e um exemplo de resiliência e determinação. Número 11. Dionne Warwick, a diva de ouro que tropeçou com o fisco. Dionne Warwick é uma das vozes mais lendárias da música, uma cantora cuja carreira se estendeu por mais de 5 décadas. Com mais de 100 milhões de discos vendidos e 5 prêmios Grammy. Em seu currículo, Warwick se consolidou como uma das artistas mais queridas de todos os tempos. Suas colaborações com Bart Bacharach e Hal David produziram sucessos imortais como Walk On By e Say a Little Prayer. Se alguma vez houve uma diva que parecia invencível, essa era Dionne Warwick. Mas como tantas estrelas, a fama e o sucesso não a salvaram dos problemas financeiros. Nos anos 80 e 90, a má gestão de seu dinheiro a levou a uma crise econômica que afetou profundamente sua vida. Seu então gerente não pagou os impostos correspondentes, e as dívidas começaram a se acumular, o que levou Warwick a enfrentar a implacável agência tributária dos Estados Unidos, o IRS. Quando se deu conta do que estava acontecendo, as multas e os juros haviam inflado a dívida a níveis astronômicos. Para piorar, Warwick tinha um hábito de compras bastante elevado, o que agravou ainda mais sua situação financeira. Apesar de seus esforços para negociar com as autoridades fiscais, incluindo pagamentos que superavam o que devia originalmente, não conseguiu se livrar de suas crescentes dívidas. Em 2013, Warwick decidiu declarar falência, afirmando que tinha apenas $1.000 em dinheiro e ativos no valor de $25 mil. Apesar de tudo, John Warwick nunca perdeu seu espírito nem sua voz. Continuou se apresentando, encantando seus fiéis seguidores e nos lembrando porque é uma das grandes vozes da música. Embora as dificuldades financeiras tenham deixado sua marca, seu legado musical continua intocável. Dionne Warwick é um lembrete de que mesmo os grandes nomes podem tropeçar, mas também de que o verdadeiro talento nunca desaparece, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. 12. Antoine Walker, a estrela do basquete. Antoine Walker. Uma vez um nome brilhante na NBA, viveu o sonho americano em seu máximo esplendor. Desde o momento em que foi selecionado no draft de 1996, sua carreira foi uma ascensão meteórica. Jogou para equipes lendárias como o Boston Celtics, o Miami Heat e o Dallas Mavericks, acumulando títulos e dinheiro a um ritmo que poucos poderiam imaginar. Ganhou um campeonato da NBA com o Heat em 2006, e sua fortuna, graças a contratos multimilionários e acordos de patrocínio, ascendia a impressionante soma de $108 milhões. Mas com esse sucesso desmedido, veio também um estilo de vida que, para qualquer observador externo, parecia insustentável. Walker não só tinha um gosto pelas coisas boas da vida, mas sua generosidade para com amigos e familiares o tornou famoso. Carros de luxo, mansões gigantes, relógios deslumbrantes e uma infinidade de luxos marcaram a vida do jogador dentro e fora da quadra. Mas o brilho do ouro é enganoso, e por baixo de toda essa opulência se escondia uma verdade inquietante. Walker não sabia como administrar seu dinheiro. Os maus investimentos, especialmente no setor imobiliário, e sua paixão por jogos de azar, começaram a afetar sua fortuna. Então, chegou a grande recessão econômica de 2008. Como um castelo de cartas, todos os investimentos imobiliários de Walker colapsaram, deixando-o com dívidas que ultrapassavam $20 milhões. No ano de 2010, Walker declarou falência. Sua fortuna havia evaporado e agora enfrentava acusações por cheques sem fundos. Mas em vez de se afundar no abismo, Walker decidiu usar sua experiência para ensinar aos outros. Ele se tornou um consultor de educação financeira, usando sua história como advertência para outros atletas.
sobre os perigos da vida extravagante e das más decisões. Hoje, ele dedica seu tempo a aconselhar jovens atletas sobre como viver dentro de suas possibilidades, investir com sabedoria e evitar armadilhas financeiras. Fácil. Anthony Walker pode ter perdido tudo, mas sua história não é apenas de fracasso, é uma lição viva sobre a importância da humildade, do planejamento financeiro e, acima de tudo, da capacidade de se reinventar após a queda. Número 13. Mike Tyson, o campeão invencível. Mike Tyson é um nome que evoca poder, força e, acima de tudo, invencibilidade. Este boxeador lendário se coroou como o campeão peso-pesado mais jovem da história, com apenas 20 anos. Sua ascensão foi meteórica e cada luta era um espetáculo. Tyson não apenas nocauteava seus oponentes, mas fazia isso de uma maneira que parecia quase sobre-humana. Unificou os títulos da WBC, WWBA e IBF. E em seu melhor momento, era considerado um dos homens mais temidos do planeta. Mas como todos os heróis trágicos, Tyson tinha um lado obscuro. Em 1992, seu mundo desmoronou quando foi condenado por agressão sexual e enviado à prisão por 3 anos. Embora tenha conseguido voltar ao ringue após sua libertação e recuperar alguns de seus títulos, as coisas nunca voltaram a ser como antes. A famosa luta com Evander Holyfield, na qual mordeu a orelha de seu oponente, tornou-se um dos momentos mais infames na história do esporte. A queda de Tyson não parou por aí. As derrotas no ringue começaram a se acumular e em 2003 ele declarou falência, tendo desperdiçado mais de 300 milhões de dólares. Em uma vida de luxo, festas, carros caros e mais decisões financeiras. Além disso, sua vida pessoal era um caos. Lutou contra o vício, a depressão. E em 2009 sofreu a perda devastadora de sua filha, Exodus, em um acidente doméstico. Apesar de tudo, Mike Tyson é o exemplo vivo de que até mesmo os maiores podem cair e se levantar. Depois de se aposentar oficialmente em 2005, Tyson se reinventou como uma figura pública mais acessível e reflexiva. Apareceu em filmes, programas de televisão e até em seu próprio podcast. Hoje, ele também é um defensor do veganismo e do uso de cannabis, o que contrasta radicalmente com a imagem que tinha em sua juventude. A jornada de Tyson tem sido tumultuada, mas também é uma história de redenção. Embora o guerreiro, que uma vez dominou o ringue, já não lute fisicamente, sua luta para superar seus demônios pessoais continua sendo uma fonte de inspiração. Número 14. Lindsay Lohan. Durante muito tempo, a menina prodígio de Hollywood, com apenas 3 anos, já estava estrelando comerciais e fazendo aparições em programas de televisão. Mas foi em 1998, com seu papel em Operação Cupido, que realmente se catapultou para a fama. Lindsay rapidamente se tornou uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood, aparecendo em sucessos juvenis como Sexta-feira Muito Louca e Meninas Malvadas, que se tornaram filmes cult para toda uma geração. Ela era jovem, talentosa e tinha o mundo a seus pés. Além disso, Lohan não se destacava apenas como atriz, também lançou 2 álbuns de estúdio, vendendo mais de 4 milhões de cópias. Era como se tudo que ela tocasse se transformasse em ouro. Mas, como tantas jovens estrelas, a fama e o sucesso tão cedo cobraram seu preço. Em meados dos anos 2000, o nome de Lindsay Lohan começou a aparecer mais em tabloides do que em cartazes de cinema. Prisões, reabilitação, escândalos e processos se tornaram uma constante em sua vida. Os excessos e as más decisões tomaram conta dela, e sua carreira como atriz, que parecia promissora, parou de repente. Ela protagonizou filmes que foram duramente criticados, e à medida que sua reputação afundava, suas finanças também afundavam. A garota de ouro de Hollywood estava à beira da ruína. Em uma tentativa de redimir sua imagem, Lohan se juntou a uma série documental com Oprah Winfrey, na qual tentava mostrar seu processo de recuperação. Embora houvesse momentos de esperança, os problemas continuavam a persegui-la. Lindsay então decidiu se afastar de Hollywood e se mudou para a Europa, onde abriu clubes de praia na Grécia e tentou a sorte no mundo empresarial. No entanto, sua história não estava destinada a terminar aí. Em 2022, Lindsay anunciou seu retorno à telona com um contrato de vários filmes com a Netflix.
agora casada com um empresário chamado Vader Chamas, parece que Lohan encontrou um novo equilíbrio em sua vida e está pronta para retomar o controle de sua carreira. Lindsay Lohan viveu mais vidas do que a maioria das pessoas poderia imaginar. E embora sua carreira tenha sofrido vários tropeços, sua capacidade de se reinventar e sua luta constante a transformaram em uma figura fascinante no mundo do espetáculo. Número 15. Fantasia Barrino. A estrela do American Idol. Fantasia Barrino é uma história de sucesso, saída diretamente do roteiro de um filme. Nascida em uma família humilde, Fantasia ganhou fama em 2004, quando venceu a terceira temporada do American Idol. Sua incrível voz e carisma a transformaram na favorita de milhões de espectadores. E seu single de estreia, I Believe, chegou direto ao número 1 na lista Hot 100 da Billboard. Em questão de meses, Fantasia passou de uma jovem desconhecida a uma das maiores estrelas da música. No entanto, por trás de sua ascensão meteórica, escondia-se uma história de lutas pessoais. Fantasia ficou grávida aos 16 anos e abandonou o ensino médio. Sua infância foi marcada pela pobreza e pela violência, e esses fantasmas a seguiram, mesmo depois de se tornar uma estrela. Em 2010, a vida de Fantasia deu uma guinada dramática quando foi processada por ter um relacionamento com um homem casado, o que provocou um escândalo midiático que quase a destruiu. A pressão e o estresse da situação a levaram a tentar suicídio, mas felizmente ela conseguiu sobreviver. Apesar desses desafios, Fantasia nunca parou de lutar. Ela continuou fazendo música e, em 2015, encontrou o amor com Kendall Taylor, com quem agora tem 2 filhos. Ela também lançou seu próprio selo discográfico, Rock Soul Inc., e em 2023, está pronta para retornar ao cinema na adaptação cinematográfica de A Cor Púrpura. Fantasia Barrino percorreu um longo caminho desde sua participação no American Idol. E embora sua vida tenha sido cheia de altos e baixos, seu talento e perseverança continuam sendo inegáveis. É um lembrete de que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, a determinação e a coragem podem te levar de volta ao topo.